Olá, amigos do Metrópolis. Nós hoje estamos aqui entrevistando o ministro do Turismo, Gilson Machado. Ministro, muito obrigada pela entrevista. O senhor pode fazer para a gente um diagnóstico de como é que está o setor do turismo no Brasil, nesse ambiente, depois de mais de ano de pandemia? A gente sabe que um dos setores mais afetados é justamente esse setor que o senhor lidera. Olha, o setor do turismo das Américas, da América Latina, eu posso dizer, o Brasil é quem vinha tendo a maior recuperação do turismo. Pra você ter uma ideia, em dezembro desse ano, nós já estávamos com 85% da nossa malha aérea doméstica recuperada. Nenhum país teve a velocidade superlativa que o Brasil teve. Infelizmente, tivemos a segunda onda, o segundo repique do Covid. Isso afetou não apenas o Brasil, como o mundo todo. Mas você vê, no final do ano mesmo, viralizou na internet engarrafamento de jatinho nas praias do Nordeste. Você não conseguia pousar um avião em Ilhéus. Você não conseguia pousar um avião em Maceió para ir para São Miguel dos Milagres. Então, você vê que o turismo brasileiro interno ele é muito forte. Mas por que é forte assim? Porque nós somos um país exportador de turistas. O Brasil exporta para o exterior em torno de 11 milhões de turistas por ano, que são turistas de alto poder aquisitivo que não conheciam o Brasil, que não conhecia as pousadas de charme, que dia após dia, depois de 15 anos para cá, o turismo no Brasil, posso dizer, modificou totalmente, com o advento de pousadas de charme no Nordeste, nos recantos de ecoturismo, do enoturismo no Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, o brasileiro que viajava para o exterior foi forçado, entre aspas, por uma questão sanitária, a conhecer o Brasil. Então, nós tivemos 11 milhões de brasileiros que deixam 19 bilhões de dólares no exterior, gastando esse dinheiro aqui dentro. Então, a gente vê que já estava tendo uma recuperação de uma parte do trade. Em que período que esses 19 bilhões, a gente está falando em que período? Um ano. Um ano. O estrangeiro ele deixa aqui em torno de 7 bilhões por ano de dólares, com os 6 milhões de estrangeiros que tem, e o brasileiro ele deixa em torno de 19 bilhões no exterior. Então, esse pessoal ficou aqui dentro gastando. Para você ter uma ideia, eu tive, no ano passado, em outubro, se não me falha a memória, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Fui nas vinícolas. Aí fui na vinícola Miolo, lá, uma delas que eu fui. E, por espanto, estava faltando garrafa para colocar espumante. A venda tinha aumentado 30%. E estava faltando caixa para botar espumante. Eles estavam começando a colocar espumante e vinho branco em latas, feito lata de cerveja, para poder dar vazão ao mercado. Nós fomos para São Paulo, Boat Show em São Paulo. Você queria comprar um barco novo? Não tinha. Faltando um barco no mercado, um ano para esperar um barco jet ski. Isso já no período da pandemia. No período da pandemia. Você sabia que no período da pandemia aumentou o consumo de óleo diesel no país em 30%? O que significa que? Significa que a economia continua rodando. Nós tivemos agora, eu acabei de ter uma notícia, que o Brasil teve o melhor mês da balança comercial da história esse último mês. 10 bilhões de superávit. Então, o que está acontecendo é o seguinte, nós no turismo, nós somos a última fronteira. O mundo todo já está conhecido praticamente. Não, o Brasil ainda é praticamente... Eu mesmo, eu tenho 52 anos de idade. Eu nunca tinha ido na Amazônia. Você já foi na Amazônia alguma vez? Eu não me perdoo de ser brasileiro e nunca ter ido conhecer a Amazônia. Eu fui o ano passado. Peguei um barco, subi o Rio Negro, que já é uma nova modalidade de turismo. É aquilo que eu falei, nos últimos 15 anos, o turismo mudou muito. Agora tem barcos hotéis no Pantanal, no Rio Negro, que tem o mesmo conforto dos transatlânticos de cruzeiro. A mesma capacidade de conforto, a mesma estrutura para pesca esportiva, para pesca e solte, para interação com as etnias indígenas locais. Então, é formidável isso que está acontecendo, essa revolução. Agora, poucos brasileiros conhecem isso daí. Por quê? Quem mais vem para esses barcos hotéis são os turistas estrangeiros, principalmente os americanos. O senhor está falando de um Brasil que realmente precisa ser conhecido, mas que está impedido nesse momento. A gente viu recentemente um grupo de turistas estrangeiros serem presos porque estavam descumprindo medidas sanitárias. Infelizmente, tem as medidas sanitárias. Cada governo fiscaliza, do estado ou do município. Inclusive, quem decretou isso
foi o Supremo Tribunal Federal. Então, eu não me lembro qual foi o estado. Se você me lembrar qual foi o estado... A gente está falando do Amazonas. Amazonas, né? Pronto. Cada governo fiscaliza, entendeu? E cada governo pune também. E, infelizmente, se eles estavam se submetendo às medidas sanitárias ou não, cabe ao governo fazer isso daí. Agora, eu digo um negócio. Você talvez não saiba, ninguém talvez saiba. Hoje nós temos mais de 140 hotéis novos sendo construídos no Brasil. Só da cadeia Hard Rock Café, nós temos 8 novos hotéis que sendo construídos no Brasil. Então, nós temos uma cadeia já de em torno de 6,1 bilhões de investimentos em novos hotéis no Brasil até 2025. Aí você pergunta, por que isso? Porque o Brasil é bonito? Porque o pessoal está com pena do Brasil e vai ajudar o Brasil? Não, senhor, porque o Brasil vai ser rentável. O Brasil é rentável e o mundo já sabe que depois da pandemia, no período pós-pandemia, nada será igual ao Brasil no tocante a isso. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu tive com o Google International. Em 2019, de cada 100 buscas por turismo no Google, você escrevia turismo no Google. Cada 100 buscas, 10 eram por turismo de natureza. Hoje, auge da pandemia, de cada 100 buscas por turismo no mundo, 54 são por turismo de natureza. Isso não é o que eu estou dizendo, não. Isso é o Google que me disse. Então, não é à toa que a Organização Mundial do Turismo escolheu o Brasil para trazer um escritório para as Américas. Podia ter escolhido os Estados Unidos, podia ter escolhido o México, mas não. Ela sabe que o potencial do Brasil é inigualável, porque nós somos um país vertical. Nós temos, às vezes, quando você está com neve no Rio Grande do Sul, você está com calor de 30 graus em Fortaleza. Outra coisa, o Nordeste do Brasil, águas quentes o ano todo, você consegue explorar cruzeiros marítimos, você consegue explorar o turismo náutico, mergulho de contemplação, todo um ano. E é muito pouca a quantidade de navios que o Brasil tem, apenas 6 que fizeram em 2019. Alguns protocolos que a gente hoje é obrigado a cumprir, eles vão perdurar após a pandemia? O senhor acredita nisso? Eu acho que o setor do turismo ele vai ter uma modificação fundamental na sua estruturação como um todo. Não apenas no protocolo, por exemplo, turismo de eventos, turismo de negócios. A gente aprendeu a fazer reunião virtual. Daqui para frente, quantas reuniões que antes eram presenciais não vão ser mais necessárias? Porque nós quebramos esse tabu de que uma reunião virtual funcione. Então, esse é uma nova modalidade que surgiu e vai ficar. Os protocolos de segurança, não tenho dúvida que as pessoas vão usar isso aqui, o álcool gel, para sempre. Não tenho Máscara, dúvida. o senhor acha? Máscara, eu não sei, porque você viu onde liberou a máscara, todo mundo tirou a máscara. Por exemplo, Israel liberou, todo mundo já tirou. Eu mesmo eu não vou usar. Eu, Gilson Machado Neto, eu não vou usar. Quando liberar, não há perigo. Como é que o senhor consegue fazer aí esse meio de campo entre ter que lidar com o isolamento social, que é a medida única que a gente tem enquanto não tiver todo mundo vacinado, e ao mesmo tempo ter de segurar um setor que está sendo massacrado pela falta de oportunidade em realizar os seus eventos? Uma coisa é isolamento social, que eu não concordo. Outra coisa são protocolos de segurança sanitária, como álcool gel, uso de máscara, aferição de temperatura. Vamos lá. Restaurantes. Self-service. Mudou o protocolo ou não mudou? Total. Você, antes de chegar no self-service, você chegava, pegava seu prato, se via, você estava na mesa. Agora não, você chega, tira a sua temperatura, coloca uma luva, é obrigado a entrar no restaurante de máscara, se servir de máscara, não pode tirar a luva enquanto está se servindo, e você depois é que você senta na mesa que você coloca. Veículos utilitários, van, por exemplo, de transporte público, uma van que sai de uma cidade para outra no interior. O passageiro que chega, aquela van que tem o selo de segurança sanitária do Ministério do Turismo, foi feito todo um protocolo sanitário específico, de limpeza, de uso de álcool, enfim. Um avião, por exemplo, antes de outro voo entrar, antes de uma nova leva de passageiros entrar, recebe todo o protocolo de segurança, de limpeza dos ductos de ar-condicionado, de limpeza dos bancos, das mesinhas na frente. Então, tudo está mudando.
Eu sou contra o isolamento, contra o lockdown, desde que você utilize os protocolos de segurança, o distanciamento necessário. O Ministério trabalha com o selo do turismo responsável, limpo e seguro, que é uma forma de mostrar os estabelecimentos que seguem esse protocolo sanitário. A gente pode afirmar para a população que os estabelecimentos que ostentam esse selo são confiáveis? Totalmente confiáveis, não tenho dúvida disso. Até porque tem vários meios de fiscalizar esses estabelecimentos. Primeiro, você pode ligar para o Disque Denúncia. Se eu não me engano, o número é 136, né? Do Ministério da Saúde. E segundo, as prefeituras locais e os governos dos estados estão fiscalizando esses estabelecimentos. Então, eu não tenho dúvida que cada tipo de atividade tem um tipo de protocolo diferente. Como eu falei de restaurante, como eu falei do setor de transporte viário e aéreo. Então, eu acho que é totalmente... E até porque você vê, o setor de evento mesmo, os shows até agora não foram liberados. Por quê? Porque não tem como fazer um show sem ter uma aglomeração, infelizmente. Infelizmente. Quando você for fazer um show no teatro, respeitar o distanciamento, tudo bem, pode ser. Mas por enquanto, o show não foi liberado. E eu fico triste, porque o São João, o Carnaval, festas que geram uma economia ativa no Nordeste brasileiro, principalmente, o São João, o Nordeste deixa de faturar R$1,5 bilhão. E com o Carnaval? Com o Carnaval é a mesma coisa, é similar também. A gente está falando só de Nordeste ou está falando de Brasil todo. De Brasil todo. Então, a gente está falando de uma perda de R$3 bilhões. 3 bilhões ano. 3? 3 bilhões. 3 bilhões ano. Do setor. O senhor acha que isso, no ano que vem, a gente já consegue recuperar? Eu espero que sim. Eu já disse, eu sou um otimista. Antes de mais nada, eu quero corrigir um dado que eu dei, porque todo ser humano é passivo de erro. Eu falei que o Carnaval movimenta 1,5 bi. Eu confundi porque eu falei em torno do Nordeste só, mas eu quero dizer que o Carnaval fatura R$8 bilhões por ano. Então, corrigindo o que eu disse, porque eu sou humano, sou passivo de erros, né? E minha cabeça não é um HD. Mas vamos lá. Ministro, o governo federal anunciou recentemente que o Fungetur atingiu R$1 bilhão contratados. A gente está falando de uma linha de financiamento para pequenos e médios empresários, né? E que agora, nos primeiros 3 meses, chegou à marca de R$50 milhões contratados. O senhor saberia nos colocar se as empresas estão tendo o acesso necessário a esse dinheiro? Se tem alguma dificuldade para a contratação desse dinheiro junto aos bancos? Olha, nós temos liberados para o Fungetur 5 bilhões em 29 instituições financeiras no Brasil todo. Está capitalizado no Brasil todo. E algumas empresas, principalmente empresas de evento, ela não tem as garantias para dar. Isso é um problema que nós estamos tentando resolver junto com a economia e junto com o nosso próprio ministério aqui, para que seja criado um fundo garantidor disso daí, para que todos tenham acesso. Agora, esse recurso do Fungetur tem sido fundamental para a manutenção de fluxo de caixa nas empresas. Porque o maior patrimônio que uma empresa tem é o seu capital humano, seus funcionários. Não é fácil você fazer uma equipe. Não é fácil você demitir e contratar depois. Então, o nosso governo tem feito o possível para que a perda de emprego seja o menor possível em números absolutos. Porque é difícil você recontratar e você vê o sofrimento dos funcionários. A gente faz o possível para que os empregos sejam perdidos o mínimo possível. E nós estamos tendo sucesso nisso. Porque da América Latina, nós somos um dos países que tivemos a menor taxa de desemprego. Tem países no Caribe que tiveram mais de 80% de taxa de desemprego no setor. A gente está falando de um país com 14,4 milhões de desempregados. Sim, mas são números... Outros 6 milhões de desalentados. Não é uma tragédia? Não, é uma tragédia mundial. É uma tragédia mundial. Eu não tenho dúvida. Entendeu? Eu não tenho dúvida. E eu não tenho dúvida também que nós vamos passar por isso, porque tem uma demanda reprimida. E na hora que a gente começar a trabalhar de novo, os números serão superlativos. Qual é a experiência de ser dono de um hotel em meio à pandemia de Covid no Brasil? Olha, dentro do Brasil nós temos várias realidades dos hotéis.
né? O Brasil tem mais de 40 mil hotéis, né? Entre hotéis verticais, com 600 apartamentos, até pequenas pousadas como a minha, que só tem 13 apartamentos. Uma pousada, como o pessoal chama, de charme. Esse tipo de hospedagem, pousada de charme no Nordeste, foi um dos setores que menos sofreu. Até porque a própria pousada já é o distanciamento social, porque os quartos são separados um do outro. Não é a mesma estrutura, são bangalôs. E temos várias pousadas. Isso daí foi o que eu falei. De 15 anos para cá, essa modalidade de turismo cresceu muito no Brasil. É uma modalidade que emprega muito. Nós temos praticamente 2 funcionários por cada quarto para ter uma pousada dessa. Então, a gente vê que a realidade aqui de Brasília é uma. A realidade do Mato Grosso é outra. Do Pantanal é outra. A realidade do turismo de negócio de São Paulo é outra totalmente diferente. Porque nós temos um continente. Então, eu como dono de hotel, na minha pousada, nós tivemos um aperto em torno de 30% do movimento, comparado ao ano pré-pandemia. Eu digo que aqui em Brasília, a perda foi maior do que 70%. Por aí você vê. Turismo de negócio, os hotéis de negócio de São Paulo tiveram uma perda altíssima também. Então, a gente sente isso daí. E a gente luta para que o setor se recupere o mais rápido possível, para que o Brasil ocupe agora, nesse período pós-pandemia, que será uma grande oportunidade, que o mundo clama por turismo de natureza, o mundo clama por sustentabilidade, o mundo clama até por acessibilidade hoje. Nós vamos ter que rever todo o nosso turismo. Nós temos que lutar também por acessibilidade. Isso a gente está fazendo, tanto aqui quanto na Embratur. A Embratur foi criada uma gerência de acessibilidade agora. Em que sentido, ministro? Para que, por exemplo, eu tenho um pai e uma mãe que tem 80 anos de idade. Poucos hotéis, infelizmente, hoje ele pode ir ainda. Não tem acessibilidade, como tem no Caribe, por exemplo. Você chega no Caribe, vamos dizer, eu cheguei lá em São Martin. Já viu um navio chegando em São Martin? Desce aquela senhora na cadeirinha, até com um motorzinho. Eu perguntei, a senhora quer ajuda? I don't need help. Liga o motorzinho, aperta o pitoco e sai feliz da vida, com 90 anos. Isso a gente precisa fazer. A gente precisa tirar a terceira idade de casa que está em depressão. A gente precisa da acessibilidade. Então é isso que a gente está lutando também. Para que esse pessoal, turismo de inclusão, para que esse pessoal tenha inclusão, para que o deficiente chegue em Fernando de Noronha, como foi agora. Nós estamos lá junto com o Ministério do Meio Ambiente, fazendo todos os parques com inclusão em Fernando de Noronha, para que o deficiente ele consiga ir em todos os lugares que a pessoa que não tem deficiente vá. Então é isso que nós estamos fazendo. A legalização dos cassinos, ministro, é apontada como uma saída para a crise no setor do turismo no Brasil. Queria saber a opinião do senhor a respeito do tema. Olha, eu visitei o ano passado vários resorts integrados no mundo. Até porque eu acho que o cassino não devia ser chamado nem de cassino mais, porque o cassino é só 22% do faturamento de um resort integrado. O que é um resort integrado? Resort integrado é um cluster que você tem hotel, que você tem centro de convenções, que você tem uma mega estrutura de lojas feita um shopping center e restaurante, você tem uma mega estrutura de arena de shows, com 2 ou 3 arenas de show no mesmo local. Você tem uma mega estrutura de piscinas, de parque aquático, na mesma estrutura. E você também tem a estrutura de jogos, que corresponde ao faturamento de 22%. Agora eu vou lhe dar um exemplo. Um dos hotéis que eu tive tinha 11 mil leitos. 11 mil leitos. É muito leito. Mas rodava por semana nele, no centro de convenções dele, 150 mil pessoas. Eu lhe pergunto, essas 150 mil pessoas cabem nos 11 mil leitos desse hotel que teve o evento? Não. Elas vão ficar onde? Em torno dos outros hotéis. Agora, como essa discussão está no Congresso, eu quero que o Congresso resolva o mais rápido possível. Que o Congresso defina qual é o modelo. Tem vários modelos lá sendo vistos.
né? Eu quero que o Congresso defina e a gente tenha uma posição o mais rápido possível. Ministro, o senhor está embarcando essa semana para Punta Cana numa reunião que vai juntar aí vários ministros, vários líderes do turismo nas Américas. O senhor pode, por favor, explicar para a gente como é que vai ser esse encontro? Esse encontro será o primeiro encontro no período pós-pandemia, né? No encontro que o mundo todo está passando um período de sobrevivência do setor. E nós temos muita coisa para ajustar. O principal foco que nós temos que ter é da velocidade à recuperação do turismo no nosso continente e sem perder a segurança sanitária no turismo, a confiança do turista de viajar. E o Brasil, eu tive inclusive agora, acabei de sair de uma reunião do G20 do turismo, dos 20 ministros do turismo do G20, e a palavra que se fala hoje é sustentabilidade, recuperação, meio ambiente. E eu tive a oportunidade de frisar, de pontuar, de mostrar que o Brasil é o país mais preservado do mundo. Eu falei durante a reunião, e até soltei uma frase que devo até um buchicho na plateia. Eu disse, a nossa Amazônia está mais de 80% igual a quando Jesus Cristo chegou na Terra. O nosso país está mais de 60% igual quando Jesus Cristo chegou na Terra. Nenhum país é tão preservado como o nosso. Nenhum país tem o potencial que nós temos. Não apenas pelo que nós temos, que falar aqui serão 6 biomas, nossa Amazônia azul, nossa ictiofauna, nossa capilaridade hídrica, mas pelo que nós não temos. O que é que nós não temos? Nós não temos terremoto, maremoto, nós não temos furacão, nós não temos guerra, nós não temos nenhum desastre natural, nós não temos nem sargaço em excesso nos nossos mares, como tem no Caribe. Quem viaja de veleiro, de barco, sabe que vai para as praias do Caribe, 3 vezes por ano o Caribe fica fechado por causa de furacão. E 1 mês por ano fica fechado por causa do excesso de alga nas praias do Sargaço. Então, nem isso acontece com a gente. Ministro, nós não temos uma série de eventos naturais que acometem outros países. Agora, voltando à sua pergunta original. Mas eu posso só fazer um adendo a essa pergunta? Mas nós temos o maior desmatamento já visto nos últimos 10 anos. Isso não é um problema? Certamente não foi por isso que os colegas fizeram um buchicho quando o senhor comentou? Olha, você pode ter até falado num período anterior ao nosso, do nosso governo. Mas se você comparar os números do nosso governo, você já comparou? Nós temos um desmatamento menor do que nos governos anteriores aos nossos. Então, nos últimos 10 anos, você pode falar nos últimos 2 anos é o nosso governo. Entendeu? O nosso ministro Ricardo Salles está, sim, fazendo um trabalho exemplar. O nosso governo está fiscalizando. O nosso governo está cuidando do controle ambiental urbano, que esse sim é o problema. Lixo nas cidades, lixo no oceano. E nós estamos, sim, cuidando disso. Nós estamos sendo intolerantes com as línguas pretas no mar, com esgoto a céu aberto em praias, com esgoto a céu aberto nas populações, porque o povo vive nas cidades, na maioria dos cantos. E aqui no Brasil, 80% da nossa população vive numa distância de 200 quilômetros do nosso litoral. Então, o controle do lixo no mar é importantíssimo. Agora, voltando à sua primeira pergunta, o que será discutido, o que eu vou levar, o que nós vamos levar aqui, é que as Américas precisam estipular um protocolo único para que facilite o trânsito entre os países. Isso é primordial, para que, pelo menos aqui nas Américas, a gente aceite as vacinas que estão sendo aplicadas aqui nas Américas, desde que se chegue a um consenso, porque não adianta a gente vacinar com a vacina aqui e os Estados Unidos não aceitar. Os Estados Unidos vacinar e a gente não aceitar. Então, o ideal é que se crie um protocolo para que se restabeleça as atividades aéreas, as companhias aéreas. Por exemplo, eu estou indo para lá agora, vou ter que tomar a vacina de febre amarela, porque lá na República Dominicana não aceita a pessoa sem ter um certificado de vacinação. Então, é isso que a gente está... 100 países, mais ou menos, já exigem um certificado de vacinação. Então, quanto menos burocracia, desde que não perca a segurança, a gente lutar por isso em conjunto, para que torne o fluxo aéreo constante e mais fácil entre os países, isso daí é primordial.
Em 2020, o Ministério do Turismo investiu R$ 1 bilhão em obras. O senhor pode explicar para a gente um pouquinho que obras são essas? Tem várias cidades que são cidades turísticas, cadastradas, classificadas como cidades turísticas, que têm obras de infraestrutura, por exemplo. Pórticos, estradas, acesso, requalificações de orla, teleféricos, estátuas, enfim, várias coisas de infraestrutura turística. E a gente tem feito isso daí e capilarizado o dinheiro do brasileiro, o dinheiro do Brasil. Porque antes, tu sabe, falar sobre isso é chover no molhado. O dinheiro do Brasil ia para Cuba, para Venezuela, para Argentina, para África, enfim. E agora não, o dinheiro do brasileiro é investido no Brasil. Só quero dar uma boa notícia aqui, para terminar sempre com uma boa notícia exclusiva para você, né? Eu fui procurado essa semana, né? Nós temos uma oportunidade no Nordeste. O Nordeste tem a capacidade de ter cruzeiros marítimos o ano todo, perene, e vários empresários já estão procurando para comprar navios para ficar perenizado no Nordeste. Fazer o roteiro Maceió, Recife, Porto de Galinha, Fernando de Noronha, Maragogi, criar um roteiro turístico de navios de cruzeiro. Hoje no existe, Nordeste. mas é esporádico. Não, hoje existem os portos, mas está parado. Há mais de 3 anos praticamente que não tem esse tipo de coisa. E a novidade é que... A novidade é que será perene, vai ter navio no Nordeste direto. Já tem um grupo definido? Já tem 3 grupos querendo fazer isso. E isso vai ser liberado? O senhor pode falar quais são os grupos? Não posso liberar agora. Para quando que vai acontecer? O mais rápido possível. Mesmo durante a pandemia? Não, tem que esperar passar a pandemia, né? Até porque o setor de navios de cruzeiro ainda não voltou com a velocidade que voltava. Muito obrigada, ministro Gilson Machado, pela entrevista. Boa tarde, a gente fica por aqui.